Antes de começar a ministração, eu vou fazer uma ilustração. Imagine que alguém tenha uma empregada doméstica e a patroa dê as seguintes ordens: eu vou sair e volto antes de você ir embora. E preste atenção para o que eu estou te mandando fazer. Lave toda a louça, limpe o piso e os armários da cozinha. A empregada lavou toda a louça e depois limpou o piso de todos os banheiros, da varanda e do quintal, e limpou todos os armários dos banheiros e de todos os quartos. A patroa chegou quase 2 horas depois do horário de saída da empregada e a encontrou ainda trabalhando. Pergunto: esta empregada é trabalhadora? Sim. Ela é dedicada e esforçada? Sim. Ela fez mais do que foi pedido? Sim. Mas ela fez o que realmente foi mandado? Não. Assim estão se comportando os líderes e as igrejas há muito tempo ou há séculos. Trabalham, dedicam-se, se esforçam, fazem mais do que foi pedido, mas não estão fazendo o que Jesus realmente mandou. O título desta mensagem é: E os meus mandamentos são esses. A ministração de hoje tem o objetivo de levar você a refletir. Na minha percepção, as igrejas cristãs ao redor do mundo e ao longo dos séculos desfocaram dos mandamentos ou do modelo de igreja ou do modelo original que Jesus ensinou ou instituiu. Tudo que Jesus fez no seu ministério foi porque ele tinha um referencial. Diz a palavra de Deus que tudo que ele fez foi porque antes ele viu o Pai fazer. Ele copiou ou imitou conforme texto bíblico abaixo. João 5,19 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta os mortos, ele lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. E tudo que Jesus fez, ele mandou que nós também fizéssemos. O apóstolo Paulo, apesar de não ter convivido com Jesus, conseguiu extrair a verdadeira essência do ministério de Jesus e fazer o que ele fez e mandou, nos dando também a seguinte orientação. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Será que as igrejas cristãs, os líderes, nós, o corpo de Cristo, temos sido imitadores de Jesus? Eu vou citar para você alguns exemplos do que creio ser desvios do modelo original da igreja instituída por Jesus. Doutrinas humanas. Mulheres só podem usar saia, mulheres não podem usar maquiagem, mulheres não podem cortar o cabelo e nem raspar as pernas. Mulheres não podem usar adornos como brincos, pulseiras, colares. Igrejas tradicionais. Não pode bater palma, não pode levantar as mãos e dar glória a Deus, não pode usar instrumentos musicais como guitarra e bateria, só aceitam hinos e corinhos, nenhum outro tipo de louvor, não aceita o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. O batismo não é por imersão, é por aspersão. Creem na predestinação, creem que as curas e os milagres que Jesus manifestou foram somente para aquele tempo e não para os nossos dias, assim como os dons, a manifestação dos dons do Espírito Santo. Igrejas católicas, hóstia, sinal da cruz, rezas como Ave Maria, indulgências, adoração à imagem de santos, missa do sétimo dia, procissão, sincretismo, que é a adoração de imagens de santos, que também são venerados nos terreiros e centros espíritas. Outras igrejas, só eles são salvos. Se um irmão ou irmã adulterar, é expulso da igreja, ao invés de trazer para perto, tratar e curar. Deus castiga e amaldiçoa se sair da igreja, julga em cima de julgo quando Jesus veio para tirar. Igrejas evangélicas, explorar a fé das pessoas, água do Rio Jordão, cinza da fogueira santa de Israel, terra do Monte Sinai, cornetas de Jericó, doutrina da prosperidade, entrevistar espíritos malignos, metas de arrecadação de dízimos e ofertas, com direito a um percentual para os pastores e líderes. As igrejas viraram clubes. Não vejo nenhum problema de você usar alguns mecanismos como EBF, Escola Bíblica de Férias, Chá de Mulheres ou Culto dos Homens para pregar a verdade, a palavra e para atrair pessoas desviadas ou não convertidas. Algumas igrejas criaram mecanismos
que o tempo mostrou que não foram tão positivas como acreditavam e que feriu muitas pessoas e que levou algumas a saírem das igrejas e outras a se desviarem. Citei alguns desvios de algumas igrejas, mas existem tantos outros. Confesso que não queria ficar citando porque parece que estou expondo e criticando as igrejas e que não existe nenhuma igreja séria e correta e justa. Isso não é verdade. Mas se faz necessário citar para que pudéssemos enxergar e mostrar o tamanho do desvio que aconteceu do modelo original instituído por Jesus para as igrejas ao longo do tempo. As marcas negativas que foram deixadas no corpo de Cristo ao longo dos séculos são danosas. Creio que alguns líderes e igrejas fizeram o que fizeram de forma intencional, com segundas intenções, mas também creio que a maioria que não fez de forma intencional, fizeram crendo que estavam no caminho certo, crendo que estavam contribuindo, ajudando a igreja, o corpo e fazendo a vontade de Jesus, mas infelizmente a grande maioria das denominações e líderes não mantiveram vivo e intacto, puros ensinamentos de Jesus. A Igreja de Jesus Cristo não precisa de mais sistemas ou mecanismos. O Evangelho é simples, Jesus é simples e o que ele nos pede é igualmente simples. As igrejas precisam de homens e mulheres com os corações inclinados e dispostos a ouvir a voz de comando do Espírito Santo e a obedecê-lo. O Espírito Santo não é derramado sobre métodos, mas sim sobre homens. O Espírito Santo não unge métodos, mas unge homens. O modelo de igreja que Jesus instituiu está firmado em 4 pilares ou mandamentos, de acordo com as passagens bíblicas que vamos ler a seguir. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Nestas duas passagens estão registrados 2 dos 4 pilares ou mandamentos de Jesus. O primeiro deles é ir e pregar o evangelho, anunciar a palavra, que certamente se concretiza por meio de células, grupos de evangelismos, missões, pregações em ginásios, estádios, na rua, na escola, no trem, no ônibus e de tantas outras maneiras. O segundo pilar, ou mandamento, são sinais os quais Jesus disse que acompanharia os crentes, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, expulsarão os demônios, darão vista aos cegos. Na passagem abaixo, lemos que a fama de Jesus se espalhou por causa da manifestação do sobrenatural de Deus por meio da cura. Preste atenção, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e ele os curou. As palavras que Jesus anunciava eram boas novas, mas o que realmente atraía as pessoas eram os sinais, as curas, as libertações, os milagres. O ser humano sempre foi atraído pelo sobrenatural e pelas bênçãos. Está no seu DNA desde a criação esse desejo e essa busca. O próprio Deus é sobrenatural, Deus é Espírito. Se o corpo de Cristo tivesse esse entendimento da importância da manifestação do poder sobrenatural de Deus nas igrejas e fora das igrejas, não existiriam tantos anúncios em busdoor, outdoors, ou cartazes colados nos postes oferecendo leitura de mão, tarô, búzios, trabalhos de amarração ou ainda a existência de centros espíritas e terreiros. Teríamos muito mais vidas alcançadas e salvas.
Paulo tinha essa visão e percepção da importância da manifestação do poder sobrenatural de Deus, tanto que declarou, 1 Coríntios 2,4, a minha linguagem e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Nos textos abaixo, encontraremos o terceiro e o quarto, os pilares do ministério de Jesus. Apesar de eu citar como terceiro e quarto pilares, mandamentos, em termos de relevância ou importância, eles são os principais, os mais importantes. Mateus 22,36 diz, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. 1 Coríntios 13,1 Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que sou, ou como símbolo que retine, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas menino, porque vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Porque Deus deixou sua glória. Porque Deus se fez homem e veio até nós e morreu por nós. Tudo foi por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos nós já participamos de seminários e congressos sobre células, cura, libertação, dons, milagres, casais, crianças, louvor e adoração, mas creio que nenhum de nós jamais viu anúncios ou participou de seminários ou congressos sobre como amar a Deus acima de tudo, ou como amar o teu próximo como a si mesmo, ou temas semelhantes a esses. Isso porque esses congressos ou seminários não atrairiam público, porém esses são os maiores e os primeiros mandamentos do Senhor Jesus. Pergunto, será que os líderes das igrejas têm esta compreensão? Ou têm esse estilo de vida? Ou estão levando os membros a entender a importância do cumprimento desses dois grandes e principais mandamentos? Amarem a Deus acima de tudo, aproximando-os do Pai para terem relacionamento, amizade e intimidade com Deus e ensinando-as a amar ao próximo como a ti mesmo? Será que estamos fazendo o que Jesus nos mandou? Jesus nos deu os mandamentos e desejava que isso perpetuasse. Nos primórdios, nas igrejas, havia um ambiente onde fluía o amor de Deus e ao próximo e as manifestações da glória de Deus. Há um modelo a ser imitado, o estilo de vida de Jesus e dos apóstolos. Ao longo dos anos, as igrejas foram deixando que os mandamentos de Jesus se perdessem a essência e algumas até se tornaram frias, metódicas, sistemáticas, manipuladoras, sem liberdade ao Espírito Santo e às manifestações do amor de Deus ao próximo e aos dons do Espírito Santo. Nas últimas décadas, as igrejas viram milhares de almas se convertendo, mas muito delas, infelizmente, não foram transformadas e existe um número expressivo de desviados. Precisamos refletir a esse respeito.
Creio que algumas igrejas e líderes precisam urgentemente parar para ouvir o Espírito Santo. Estamos muito próximos de viver o maior avivamento da história, a maior colheita de almas da história, a maioria das igrejas não estão preparadas para receber essas almas, esses bebês espirituais. Os líderes não estão preparados e, consequentemente, os membros das igrejas também não estão preparados. O Espírito Santo é estrategista e deseja nos dar estratégias para novos tempos. Eu creio que temos que voltar às origens da igreja primitiva, onde o primeiro e principal mandamento que Jesus deixou era buscar a Deus acima de todas as coisas, ter intimidade. E o fruto dessa busca e relacionamento nasce o amor entre o pai e o filho, nós, o filho. Resultado desse amor pelo pai nasce dentro de cada um de nós, de forma espontânea, de forma respeitosa. Nós vamos querer fazer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos, que é amar o próximo como a si mesmo, ir e fazer discípulos e finalmente curar os enfermos, expulsar os demônios, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E farei obras maiores do que essas, não porque alguém está mandando você fazer isso, não porque é uma meta, um objetivo da sua igreja ou da sua liderança, e sim porque você ama a Jesus e quer agradá-lo, tudo por amor. Deus os abençoe.